Bom, hoje a gente está aqui fazendo esse primeiro vídeo. Meu nome é Stephanie Camacho, eu faço parte do time de distribuição institucional da XP. A gente é responsável aqui e concentra todo o relacionamento com os clientes institucionais dentro do grupo, oferecendo aí os mais diversos produtos do grupo XP para os segmentos diferentes de clientes, né? São fundos de pensão, seguradoras, RPPS, entre outros. E aqui na equipe a gente tem tido bastante foco em trazer cada vez mais informação a respeito de novas categorias de produto que têm sido procurados, dado o cenário de taxas de juros estruturalmente menores. E o primeiro vídeo dessa categoria aí, dessa série que a gente gostaria de trazer para o segmento, é um vídeo falando um pouco e trazendo mais informações sobre investimentos em fundos imobiliários e sobre a exposição a real estate como um todo. E aí eu convidei o Ricardo Figueiredo da Funcesp. Obrigada que você veio até aqui gravar esse vídeo com a gente hoje. O objetivo aqui é que ele conte um pouco da história, a gente troque um pouco de figurinha e aproxime, traga mais informações para o segmento como um todo. Então queria te agradecer, Ricardo, pela presença. Se apresenta um pouco, conta um pouco de vocês ali dentro da Fundação CESP, que hoje a FUNCESP é uma das principais fundações do país, com mais de 32 bi sob gestão, e eles têm sido bastante pioneiros nos investimentos em fundos imobiliários da indústria. Obrigada, Ricardo. Vamos lá, Stephanie. A gente agradece o convite, né? É uma honra para a Fundação estar partilhando a experiência que a gente tem com fundo imobiliário. Como você bem colocou, eu sou Ricardo Figueiredo, sou analista responsável por fundos imobiliários na FUNCESP. E falar de real estate para a FUNCESP é um prazer porque a história de investimento da FUNCESP está intimamente ligada ao real estate porque ele sempre esteve presente na carteira de investimentos da Fundação. Quando a gente olha um histórico de 2000 até 2018, foi o portfólio mais rentável para a FUNCESP, mas sempre foi investimento no tijolo direto, né? Nunca em fundo, usando o veículo de fundo imobiliário. Mas era natural a gente migrar para fundo imobiliário, a gente começou a olhar para esse mercado no ano de 2017, lá no finalzinho do ano, no mês de dezembro, a gente fez o primeiro investimento e mais uma vez vai ser uma satisfação dividir essa experiência com vocês. Excelente, obrigada mais uma vez. E assim, para vocês, além da mudança da legislação, né, que aconteceu da 3792 para a nova resolução da 4661 ali no comecinho de 2018, o que foi o principal motivador, né? Você mencionou aqui que foi um processo natural, mas o que motivou vocês, além disso, para começar a olhar e investir no mercado de real estate via fundos imobiliários, além do tijolo? A gente tem um portfólio de planos de benefício onde a classe de real estate tijolo estava vinculada apenas a um grupo de planos de benefício. O nosso plano de benefício BD, que é um plano mais maduro. Né? Os planos mais jovens, eles não tinham aplicação em real estate, não tinham investimentos em real estate. Então, em 2017, a gente passou o ano estudando e estruturando a área para que esses planos mais jovens pudessem investir em real estate e o veículo utilizado fosse o veículo de fundo imobiliário. Por quê? Por conta de liquidez, né? Que a gente enxerga que é um fator importante para esses planos mais jovens e por conta de todo o desenvolvimento desse mercado de fundo imobiliário que já estava dando os primeiros sinais que começaria a ganhar tração e a gente viu isso se materializar ao longo de 2018 e também no ano de 2019. A gente tem uma característica de ser um plano multipatrocinado, né? Então os meus investimentos em tijolos, eles pertencem a todos os planos que estão lá. E existia um desejo do nosso conselho, né, de alienar esses tijolos, isso antes mesmo da 4661. Então a gente começou a estudar, começou a avaliar oportunidades que o mercado estava oferecendo para alienar esses nossos ativos. Isso ganhou mais força, obviamente, ao longo desse ano.
Mas independente da alienação desses ativos de tijolos, a gente já estava olhando para o fundo imobiliário, para esses planos mais novos, por conta de liquidez, né? E por entender que isso é um veículo que faz muito sentido para você ter acesso a mercados que aí você não conhece. Então, todos os meus tijolos estão em São Paulo, por exemplo. Então, através do fundo imobiliário, eu consigo investir em outras praças que eu não tenho conhecimento. Né? Exatamente. Eu consigo entrar em segmentos onde eu não tenho a expertise lá dentro do tijolo, ainda que no primeiro momento a gente tenha preferido os fundos imobiliários nos segmentos que a gente já tem conhecimento lá nos tijolos. Mas, mais uma vez, né, foi um passo natural. A gente entende que o crescimento do mercado de fundo imobiliário ele foi naturalmente atraindo outros investidores que não as pessoas físicas que sempre estiveram presentes nesse mercado. Perfeito, até por questões de incentivos, né, fiscais e etc. Exato. Né? Eu já vou voltar um pouco para a gente gastar tempo falando sobre a questão dos fundos imobiliários em si, mas só voltando nesse ponto que você mencionou da alienação dos ativos, né? Acho que é uma dificuldade que grande parte dos fundos de pensão hoje encontra após a mudança da legislação, né? Vocês começaram a tomar partido em relação a isso antes da legislação mudar, mas acho que tem bastante dúvida em relação aos ativos em si do tijolo que faz parte das carteiras das fundações. Quando você olha de maneira ampla para o segmento, tem dos mais diversos ativos, né? Desde os regionais até os escritórios onde as mesmas estão, até imóveis às vezes da patrocinadora, enfim, é bem amplo. De maneira breve, acho que o objetivo é mais a gente gastar tempo falando dos fundos imobiliários mesmo, mas de maneira breve, no processo de vocês de alienação dos ativos, como que o conselho e vocês, a equipe técnica, endereçaram essa questão de custos e de, vamos dizer assim, saídas para o imóvel em si? O objetivo era sair o mais rápido possível? Foi feito de maneira faseada? Importa como é feito, a questão do custo, né, do imposto do ITBI, que é uma questão comum. Como que vocês encararam isso ao longo do processo, que pelo que eu entendi tem se estendido aí nos últimos 3 anos, né, de maneira geral? A gente começou a avaliar essa questão da alienação lá em 2017, em 2018 começaram a aparecer as primeiras propostas. A gente nunca foi ativo na venda do portfólio como um todo, ou seja, eu não enderecei nenhum ativo a nenhum broker para que ele comercializasse. A gente foi recebendo propostas do mercado, porque esse mercado foi aquecendo ao longo de 2018 e também em 2019. A questão do ITBI, bem, o ITBI ele é assumido pelo comprador, né? Então é uma coisa que nos deixa um tanto quanto mais tranquilos. Quando veio a 4661, ela deu como opção ou você encapsular os seus ativos num fundo imobiliário exclusivo e fazer gestão desse fundo imobiliário, ou alienar os ativos e deu um prazo para isso. A gente até olhou para essas duas alternativas, mas mais uma vez, como a gente tem essa característica de ser multipatrocinado e você tinha esse desejo do conselho de descruzar esse portfólio que ainda estava cruzado entre todos os planos, a gente entendeu que a maneira mais fácil de extrair o máximo de valor do ativo era a alienação direta mesmo. Os fundos imobiliários começaram a ganhar mais capilaridade, então as ofertas foram surgindo, eles foram ganhando apetite, né, por ativos. A 4661 tornou o fundo de pensão um potencial alvo natural, então a gente começou a receber proposta por esses ativos. E até agora as propostas têm sido muito boas, né? A gente já endereçou a venda de alguns desses ativos, eles estão em diligência e a gente espera aí que ao longo de 2020 e 2021 a gente conclua a alienação desse portfólio de tijolo. Mais uma vez, a gente avaliou sim a questão de converter num fundo imobiliário exclusivo, mas vis-à-vis as oportunidades que o mercado estava oferecendo para alienação direta, a gente acabou optando pela alienação direta. Mas eu acho importante que cada fundação vai ter que olhar para dentro do seu portfólio, né, para cada ativo específico, porque cada ativo é diferente do outro, mesmo no portfólio de uma mesma fundação, e entender como cada ativo vai ser endereçado.
Perfeito. ou uma venda direta, ou encapsulado num fundo imobiliário. Ou seja, não existe uma resposta universal nem para o segmento como um todo e nem para uma fundação, às vezes, né? Não, Dependendo do perfil da exatamente. carteira, o que você está falando é cada ativo no fim do dia tem um impacto diferente né, em relação ao que vai ser feito, né? Tem um comportamento diferente, faz sentido ou não para um fundo próprio ou um fundo externo, às vezes, né? Que seria até esse processo de alienação de algum fundo ou algum Exato. parceiro externo comprar. Não existe uma resposta fundamental de prateleira para resolver, né, esse ajuste regulatório que vai precisar ser feito. Não vai ter, não tem receita de bolo. Exatamente. Né? Um ativo estratégico, uma sede, por exemplo, ela pode, para aquela fundação, fazer sentido ser encapsulada num fundo imobiliário exclusivo e continuar proprietária do ativo. E para um outro ativo qualquer, um shopping center ou uma laje corporativa, aceitar uma proposta de um terceiro. Então, mesmo para uma fundação, não existe uma resposta única, o que dirá para o segmento. Perfeito. E aí agora já entrando de volta na parcela de fundos imobiliários, né, que eu acho que é um assunto que tem ficado cada vez mais comum e recorrente, até pelo nível de participação das pessoas físicas, né, que tem sido recorrentemente maior. A gente vê pelo número de CNPJs e CPFs participando ali na Bolsa de Valores em FIIs, né, são números públicos. Então você vê uma evolução bastante grande, mas acho que o produto de vocês ele tem sido um exemplo super positivo e um case de sucesso, de um trabalho bem feito de vocês. Hoje o fundo já está com mais de 340 milhões de patrimônio líquido, né? E apresenta aí desde o início quase 2 anos completos, né? Vai completar agora no fim do ano 2 anos. 570% do CDI, né? E bastante à frente de metas atuariais, de outras metas como um todo, de performance até agora, né, meados de novembro, quando a gente está gravando esse vídeo. O que para você foram fatores-chave nessa construção desse produto, né, do fundo em si, da estratégia, que tem apresentado um retorno bacana? Quais são alguns fatores bastante importantes para vocês nessa construção e seleção de FIIs que compõem o que hoje é uma estrutura de um FII, né? Dado que a fundação não tem a restrição de imposto, a estrutura de um FII não atrapalha vocês e, pelo contrário, serve como veículo de acesso aos FIIs, né? E aí você consegue os outros planos, pelo que eu entendo, adquirirem esse FII que hoje é o produto de vocês de acesso. O que para você tem sido, assim, highlight mais importante para a construção? Sei que são diversos fatores, mas se você pudesse resumir, assim. A gente vai tentar resumir todos esses quase 2 anos de história de uma maneira breve, mas basicamente primeiro a gente olhou para dentro de casa. Então a gente precisou estruturar a área, estruturar back-office, estruturar uma série de coisas para essa nova modalidade que era nova no momento, né? Então, entender o mercado, entender questões de liquidez, entender o relacionamento com gestor, com distribuidor, etc. Tivemos que definir qual veículo seria utilizado para fazer a aquisição das cotas dos fundos imobiliários, e aí a gente optou por um fundo multimercado exclusivo, até porque a ideia, né, central é que esse veículo ele invista em real estate. Fundo imobiliário é um dos ativos-alvo. Hoje é o único principal na nossa ideia, mas num futuro próximo ele pode receber ações, pode receber um CRI se o mercado se desenvolver, enfim. Hoje é só fundo imobiliário, então por isso a estrutura de um fundo multimercado facilita também você observar o retorno da estratégia, porque você tem uma cota única, né? Então fica tudo mais simples de você, inclusive, explicar para comitês internos, comitês externos, regulador, etc. Feito isso, a gente começou a fazer a análise do mercado. Então a gente definiu os segmentos que seriam alvo do nosso investimento, e a gente entendeu que se dentro de casa a gente fez um trabalho legal de real estate,
nos segmentos de shopping, logística e office, esses seriam os segmentos para onde a gente inicialmente iria olhar dentro de FII. Então a gente colocou como alvo segmento de shopping, segmento de escritório e segmento de logística. Começamos com uma alocação pequenininha, né? A gente tem essa disciplina de entrar em toda a piscina sempre pelo lado das crianças, né? Se der alguma bobagem, você fica em pé e a água está na canela. Então, até agora deu tudo muito certo, né? Mas a gente sempre começa pequenininho. Então, a gente começou com uma alocação pequena. A primeira boleta foi lá em dezembro de 17, nos últimos dias, no apagar das luzes de 17. E essa estratégia ela foi crescendo devagar, muito pautada nas ofertas. Então a gente sempre preferiu follow-on ou IPO de fundo, porque você já consegue colocar a tua boleta de uma vez. O mercado secundário, por uma fundação do porte da Funcesp, ainda é entrave para alguns fundos imobiliários, para a maioria dos fundos imobiliários, porque a liquidez não é tão alta ainda. Mas é porque a gente está falando de um fundo de pensão com 32 bi de patrimônio. Perfeito. Né? Isso pode não ser o mesmo entrave para um outro player menor. Perfeito. Mas para a gente tinha essa dificuldade, então a gente acabou preferindo as ofertas iniciais. E fundamental, estreitar o relacionamento com o gestor. Né? Porque no final do dia é ele que está à frente do investimento. Então você tem que estar o mais próximo possível dele para entender a cabeça dele, para ver se a cabeça dele está realmente linkada com aquilo que você espera para aquele segmento, para ele te subsidiar de informações do dia a dia do mercado, porque ele está ali vivendo as dores do mercado, então ele vai te ajudar a entender todos esses movimentos que estão acontecendo. Então eu diria que foi uma composição de entrar devagar, aproveitando o crescimento do mercado, indo junto com o mercado nas ofertas, nos follow-ons e nos IPOs, e está sempre muito próximo dos gestores. Né? Eu gosto de dizer lá na Funcesp que assim, eu estou aberto para todo gestor de fundo imobiliário. Então, todo gestor que quiser marcar uma reunião conosco será bem-vindo, para a gente poder entender o case dele, entender o mercado que ele está atuando, e a boleta vai ser uma consequência de um fit entre o case dele e o que a gente espera para o business de real estate. Mas a gente é curioso, a gente está aprendendo todos os dias com muita disciplina, né? Muito próximo das nossas áreas de back, porque eles nos fornecem muita informação e muito suporte. Então, o time de compliance está sempre de olho, nos ajudando a avaliar esses gestores também. Então, é um trabalho conjunto, né? Um trabalho de muito cuidado, de muita avaliação, muito critério, mas é um mercado que hoje, eu diria que é um mercado indispensável dentro do portfólio de todo investidor, dada a situação que a gente vive de taxa de juros, de perspectiva de futuro, né? O fundo de pensão ele sempre se acostumou a fazer um investimento de uma determinada forma e isso está mudando, e está mudando talvez de uma forma estrutural e vai demandar sim a gente tomar mais risco, olhar para outros mercados, e fundo imobiliário é um mercado natural para você diversificar. Eu concordo. E acho que até antes de entrar aqui no finalmente, de comentar um pouco sobre a visão e perspectiva para o mercado imobiliário como um todo, né, de real estate e de fundos imobiliários, eu queria só voltar aqui nessa parte de gestores, né, e parceiros, e perguntar para você assim, quão relevante realmente é a combinação de escolher bons gestores com bons produtos, né? É mais uma questão de bons gestores, é mais uma questão de bons produtos, é uma combinação de ambos, porque você tem gestores né, especialistas. Agora o mercado tem se desenvolvido bastante, como você mencionou, você tem bastante player, inúmeros players renomados hoje em dia, já com histórico, né, dado aí algumas ofertas que foram feitas aí ao longo desses últimos 2 anos, que foi onde o mercado deu uma aquecida natural. Como que você acha que é essa combinação na hora da fundação selecionar o produto que ela vai aportar? É mais importante o gestor? É mais importante o produto? Essa questão de ser monoativo, diversificado a carteira?
Como que você olha ali, passando rapidamente pela parcela micro mesmo, de alocação em fundos imobiliários, Ricardo? Essa pergunta é super importante, né? Porque a gente tem uma cabeça de que um bom fundo imobiliário ele é sustentado por um tripé formado por bom gestor, um bom ativo, e aí é muito localização, né? E um bom crédito atrelado a esse ativo. Então, se você tem esses 3 itens, você provavelmente tem um ótimo fundo imobiliário no teu portfólio, né? E a ausência de um desses itens vai prejudicar bastante os outros 2, né? Um fundo imobiliário que tem um bom ativo, um bom risco de crédito atrelado a esse ativo, se ele não tiver um bom gestor, invariavelmente, no primeiro momento um pouco mais delicado do mercado, um desses outros 2 que eram muito bons vai acabar falhando, né? Então, a gente entende que o tripé é fundamental ser mantido. E a gente tem muita disciplina nisso. A gente já teve caso de que um desses itens do tripé foi rompido e a gente se desfez da posição que a gente tinha no fundo imobiliário. Então, a gente tem essa disciplina, né? essa coisa muito, muito orientada. Em relação aos monativos que você muito bem colocou, essa é um dos itens que a gente deixou de lado nesse primeiro momento de investimento em fundo imobiliário, porque a gente entende que o fundo monativo ele teve um papel importante na história da indústria dos fundos imobiliários, mas hoje o mercado ele demanda um outro tipo de produto. Hoje o mercado quer um produto multiativo, né? Às vezes até multi-estratégia. Então, você já tem fundos hoje aí que ele tem logística e tem escritório, né, dentro do mesmo fundo. A gente olha que um ou outro segmento talvez até caiba um monoativo. Shopping center, por exemplo, existem bons shoppings que são fundos monoativos, né? Então, talvez esse segmento específico possa até fazer algum sentido, mas a gente acha que o fundo multipropriedade hoje é o que o mercado precisa. Então, a gente precisa de fundos maiores, fundos grandes com liquidez. E você só vai ter isso com multipropriedade. Você não vai conseguir, com uma única propriedade, ter um fundo para cima de bilhão, né? Que é o que a gente espera para a indústria como um todo. A gente já tem vários fundos que romperam essa barreira de market cap, mas a gente espera que mais fundos atinjam essa marca, porque isso vai trazer naturalmente mais liquidez para o mercado. Você muito bem colocou o crescimento de participação de pessoa física, a gente já chegou a mais de 500 mil CPFs na indústria, isso é ótimo porque isso dá liquidez para o mercado. E agora o investidor institucional começou a olhar, o que também é muito bom, porque o investidor institucional ele tem um olhar um pouco mais técnico, um pouco mais criterioso, então vai agregar também no desenvolvimento de disclosure por parte dos gestores, que é uma coisa que a gente cobra muito, né, que é uma coisa que a gente deseja que a indústria de fundo imobiliário ela tenha um canal de RI similar a uma companhia de capital aberto. Perfeito. Né? Porque é importante estar perto do teu cotista e dar o máximo de informações para suportar a tomada de decisão do cotista. Né? E se você tiver práticas similares ao RI de uma SA, você fatalmente vai atender todos esses desejos dos cotistas. Perfeito, não, excelente. Você muito bem colocou assim, a evolução do mercado em relação a gestores com fundos com patrimônio superior a 1 bilhão, né? A gente viu, como a gente mencionou aqui no começo, uma evolução enorme. Vocês saíram de uma pequeníssima alocação em fundos imobiliários para hoje mais de 300 milhões alocados, muito bem alocados, diga-se de passagem. Mas como que você enxerga para frente, que é uma questão que as fundações sempre voltam para a gente perguntando, né? Poxa, será que já não foi essa onda dos fundos imobiliários? Tem realmente tanto ativo assim no mercado brasileiro para compor os fundos imobiliários? Ainda tem espaço nesse mercado para frente? Será que eu não estou chegando atrasado para a festa? Qual que é a visão sua particular e da fundação em relação ao mercado, principalmente 2020, que é o mercado agora que a gente está desenhando aí as políticas de investimento, finalizando os processos e mapeando como navegar nesse mercado de taxas de juros estruturalmente menores em 2020? Bem, eu acho que independente do veículo,
a gente tem que começar a análise pelo mercado de real estate. Então, o mercado de real estate, ele, na nossa visão, naturalmente, ele está no começo de uma retomada de crescimento. Então, a gente vem para um ciclo positivo agora. Você sai de um cenário onde os aluguéis estavam bem deprimidos, a vacância estava elevada. Então, naturalmente, a gente enxerga que o mercado de real estate ele vai melhorar. Obviamente que eu tenho que avaliar cada praça de forma individual, eu tenho que avaliar cada segmento de forma individual, porque cada um vai dar uma resposta ao seu tempo. Então, o mercado de escritórios de São Paulo, acho que é o maior exemplo, né? Algumas regiões você já tem pressão de demanda, né? A região da Faria Lima, por exemplo, se você quiser uma área superior a 5.000 ou 10.000 metros quadrados contínuos, num escritório de qualidade, um AAA, vai ser bem difícil de você encontrar. Outras regiões de São Paulo, similar. Então, você vai para o mercado de office do Rio de Janeiro, talvez a situação ainda não seja essa. Então, cada região e cada segmento vai ter o seu ponto de inflexão na régua temporal. Mas a gente entende que essa retomada, dada essas variáveis que a gente tem de juro num patamar mais comportado, inflação também contida, é inevitável. E aí a gente olha para o mercado de FII. Bem, se o mercado de real estate vai crescer, o mercado de FII vai ter que ir junto, porque é o veículo naturalmente mais eficiente para a alocação em real estate que a gente tem hoje, na nossa opinião. Né? Seja para qualquer tipo de investidor, seja para pessoa física, seja para um investidor institucional de grande porte, como é o caso da Funcesp. Porque ele te oferece a liquidez, porque ele te oferece a possibilidade de diversificação, porque ele te dá acesso aos grandes gestores do mercado, aos especialistas que estão lá tomando conta do ativo no dia a dia. Isso dá muito conforto para a gente ir para regiões ou para segmentos que a gente não tem uma expertise tão forte ainda dentro de casa. Então a gente entende que esse crescimento que a gente viu, que foi muito forte nos últimos 2 anos principalmente, em número de ofertas, em tamanho de ofertas, o mercado crescendo, o número de CPFs chegando à indústria de fundos imobiliários, ele vai continuar, na nossa opinião. A velocidade a gente vai ver no dia a dia, não tem como você prever isso antecipadamente, mas a gente entende que o direcional é positivo, porque o teu lastro, que é o real estate, vai ter um direcional positivo. Então a indústria de fundo imobiliário, ela vai junto, ela vai na onda, o que para a gente é super importante, porque a gente já tem esses 340 milhões alocados, mas a gente tem expectativa de alocar ainda mais nesse mercado. Então a gente vai precisar de fundos ainda maiores, com maior liquidez, mas a gente usa até a experiência dos Estados Unidos, né? A indústria de REITs é gigantesca. Então a gente é um grão de areia perto da indústria de REITs. Era isso que eu ia te perguntar, assim, você acha que falta alguma coisa adicional no segmento de fundo imobiliário, né, de FIIs no Brasil, para que o otimismo, em geral, que vocês estão enxergando com o segmento de real estate se transforme numa alocação mais estrutural em fundos imobiliários? Tem alguma coisa que você acha que precisa acontecer? Você mencionou que a gente ainda é um grão de areia comparado ao mercado americano, né? Eu acho que essa mudança que a gente está tendo de patamar, de taxa de juro e de inflação, ela invariavelmente vai deslocar um pedaço dos portfólios que ficaram sempre lá parado na renda fixa para os ativos de risco. E o fundo imobiliário é um ativo de risco, né? Diferentemente do que se vendeu no passado, isso não é um produto de renda fixa, isso é um produto de renda variável, tem cotação todo dia na bolsa, tem volatilidade, mas é uma volatilidade menor do que a volatilidade de bolsa, por exemplo, né? Então, talvez nessa migração de portfólio seja um dos primeiros produtos em que os players vão começar a alocar capital de risco, né? Porque você não sai do CDI com vol zero para a bolsa.
Você pode fazer um estágio primeiro em fundo imobiliário. É óbvio que os grandes investidores, como o caso da fundação, um pedaço vai para fundo imobiliário, uma fatia ainda maior vai para a bolsa, porque a gente tem capilaridade para isso. Mas pessoa física, pensando em portfólio de pessoa física, invariavelmente o pedaço vai sair primeiro da renda fixa e vai passar por fundo imobiliário para depois chegar ao mercado acionário. Então a gente entende que essa mudança estrutural que a gente está tendo de juro e inflação, invariavelmente vai deslocar os portfólios para um portfólio de maior risco. Fundo imobiliário vai fazer parte disso e aí a gente tem que fazer, como indústria de fundo imobiliário, a lição de casa. Então a gente tem que melhorar um pouquinho a parte de legislação, os quóruns de assembleia ainda são difíceis, né? Pensando na posição do gestor, ainda tem uma certa dificuldade para isso. O gestor trabalhar essa questão do canal de RI, que eu volto a frisar, que é muito importante. Hoje você tem excelentes gestores fazendo bons trabalhos nesse aspecto, mas você tem outros que estão deixando a desejar. Então a gente precisa que seja uma coisa mais uniforme. Né? No mercado de ações a gente vê isso de uma maneira mais uniforme. Né? As empresas têm canais de RI, transparência, né? Planilha de fundamentos, relatório, call com o investidor. É uma coisa assim sacramentada na indústria. Né? Para fundo imobiliário ainda não. Você tem ótimas iniciativas de alguns gestores, mas outros ainda engatinhando nisso daí. Então a gente espera que isso se desenvolva também, porque vai ser uma demanda do investidor. Então, vai ser mão de via dupla. Né? O mercado vai ter, o investidor vai cobrar do mercado, o mercado vai entregar, o investidor vai colocar mais um pouquinho, o mercado vai entregar e assim a indústria vai florescer. Talvez a gente não chegue aos números expressivos do mercado norte-americano, mas eu tenho certeza que a gente vai chegar a números bem maiores do que a gente já tem hoje. Isso, na nossa visão, dado que a gente mantém essa mudança de forma estrutural de juros e inflação, a gente é um caminho inevitável. Perfeito. Bom, queria te agradecer, Ricardo, por ter dedicado aí um tempo para dividir aqui com os nossos clientes, com a indústria como um todo. Se você tiver alguma consideração adicional que você gostaria de passar em relação à exposição aí em fundos imobiliários e ao segmento de real estate como um todo, fica super à vontade. Mas queria agradecer a Funcesp por abrir um pouco do processo, contar um pouco da história com o objetivo de tentar ajudar as fundações nos processos que estão sendo desenhados, nos próximos investimentos, no segmento extremamente, num mercado extremamente desafiador que a gente enxerga para frente. E se você tiver qualquer consideração adicional, qualquer ponto que você acha importante também reforçar, fica super à vontade. Agradeço imensamente mais uma vez. Primeiro a gente agradece, né, o convite, sempre para a gente é importante estar próximo do mercado, estar próximo de todos os players possíveis, porque no final do dia está todo mundo aprendendo. Né? É um mercado que está em crescimento e todo mercado que está em crescimento, quem está inserido nesse mercado está aprendendo todo dia. Então, a gente inclusive se coloca à disposição para aprender junto com os outros investidores que estão olhando para esse mercado. E mais uma vez a gente reforça o agradecimento ao convite. Obrigado. Imagina, obrigada a você, obrigada a todos.